Uma pessoa enviou um pedido para nós estudarmos os perfis das linhagens hierárquicas, dos seres que estão nas linhagens hierárquicas. E isto é importante porque nós podemos colaborar para a evolução de uma mônada se nós compreendemos a linhagem daquele ser e se facilitamos o seu caminho dentro da sua própria linhagem. Na psicologia espiritual, trata-se de nós irmos percebendo o que um ser deve se tornar. Então nós procuramos compreender qual é o caminho daquele ser e ajudar aquele ser a fazer aquele caminho. Ou aquele ser se manifestar espiritualmente. Então nós podemos ajudar um ser a reconhecer o seu caminho. Isto é talvez uma das maiores ajudas que se possa dar a um ser. Porque as almas, quando encarnam, se esquecem de tudo. Então tem que se reencontrar, tem que descobrir o seu caminho, tem que se confirmar naquele caminho. Enfim, é um trabalho árduo e longo. Então, na psicologia espiritual, nós procuramos ajudar alguém a reconhecer o que ele veio fazer, qual é o seu caminho. E, em geral, aquilo é tão diferente do que o indivíduo esperava, imaginava, pensava, planejava. E muitas vezes, na psicologia espiritual, se evita de estar falando nesse assunto antes que os seres não só perguntem, mas antes que os seres tenham realmente necessidade de encontrar o seu caminho. Porque é um desgaste inútil você revelar para um ser qual é o caminho dele, quando ele não está interessado nisso e quando ele não tem uma profunda necessidade disto. Porque o caminho dele não tem nada, nunca teve nada com aquilo que ele espera, ou com aquilo que ele sempre esperou. Numa primeira etapa, nós usamos o conhecimento dos raios para fazer esse trabalho. É através de nós conhecermos os raios e irmos identificando o trabalho dos raios sobre os corpos de um ser ou sobre a alma de um ser, é então através dessa identificação do raio do indivíduo que a gente vai então ajudando o indivíduo a se identificar com esta energia, com essas características de raios que ele não conhece ainda em si. E aí então ele vai seguindo o caminho do raio. O raio vai agindo nele e o caminho dele vai então ficando claro. Então nós já estudamos os raios, já estudamos as características dos raios e podemos ajudar os outros, percebendo o raio de um indivíduo e começando a despertar o indivíduo para o conhecimento daquela energia. Então, através dos raios e do conhecimento dos raios, nós vimos que podemos ajudar um indivíduo em nível de personalidade e até em nível de alma. Agora, o conhecimento das linhagens, conhecimento das 7 linhagens, isto já é uma oportunidade que nós temos de colaborar com o propósito das mônadas. Da mônada do indivíduo, do espírito do indivíduo. Porque a mônada do indivíduo, o espírito do indivíduo, está numa determinada linhagem. E ela vai descobrindo esta linhagem, ela vai entrando na energia desta linhagem e vai manifestando esta energia. Então, se uma mônada começa a se expressar, e se nós observarmos bem aquele indivíduo,
Se a mônada já começa a se exprimir, então nós podemos ver a que linhagem ele pertence. E aí podemos ajudá-lo mais a se reencontrar. Para conhecer as almas, nós as conhecemos através dos raios, porque os raios indicam o que elas são. E elas têm características que dizem que raios elas têm. Então, o caminho delas é o caminho daquele raio. É a meta daquele raio. Agora, o caminho de uma mônada só se vai poder descobrir quando ela começa a manifestar a sua linha. E esses caminhos são 7, que é o que nós chamamos de seres contemplativos, seres curadores, seres governantes, seres instrutores, seres espelhos, seres sacerdotes e seres guerreiros. Então nós podemos ser uma destas coisas. Não tem mais nada o que ser além disto, como mônada. Então vocês veem quantas coisas a gente expressa durante centenas de encarnações, tudo inutilmente, antes de conhecer isto. Porque o que a gente realmente expressa é uma destas linhagens. Mas até chegar aí, por quantas experiências se passou, quantas coisas se expressou e que realmente não tem nada a ver com o caminho da mônada, com o destino da mônada. Então vamos ver o perfil de um indivíduo nessas linhagens e aí podemos nos concentrar ou podemos nos dedicar a um estudo neste sentido. Nós vamos conhecendo o valor de uma linhagem à medida que vamos também examinando as outras para ver aquele conjunto. E é bom que a gente tenha uma noção do conjunto das linhagens e não de uma só. Mesmo porque nós podemos estar lidando com mônadas de diferentes linhagens. E a uma certa altura, na evolução das mônadas, elas vão sintetizando estas linhagens. Então uma mônada é de uma determinada linhagem numa fase da evolução dela. Mas no futuro dela, no final da trajetória dela, ela já manifesta todas as linhagens. Então, nós podemos sim ter uma antecipação desse conjunto, embora nós só estejamos em uma. E eventualmente nem estando ainda com isto revelado, nem tendo conhecimento disto. Na linhagem contemplativa, na energia contemplativa, nós começamos a ter uma convicção e começamos a ter uma verdadeira certeza a respeito da nossa tarefa interior. A nossa tarefa interior já está bem definida e nós não temos mais dúvidas no que nos cabe dentro de um plano evolutivo. Isto é muito próprio da linhagem contemplativa. E um ser contemplativo, um ser que é desta linhagem, ele tem uma profunda segurança a respeito da sua tarefa interna. Ele não tem nenhuma dúvida com respeito à sua tarefa. Como ele não tem dúvida de que ele faz parte de um plano evolutivo. Isto é algo que só pode vir para a consciência dele, ele só pode ter esta certeza na contemplação, na energia da contemplação. Porque neste estado contemplativo, neste estado em que você está tranquilo e firme na direção da sua essência, na direção do seu núcleo profundo, então nesse estado você não tem nenhuma dúvida de qual é a sua tarefa e você não tem nenhuma dúvida daquilo que você está fazendo no
plano evolutivo naquele momento. Contemplativo não tem esta dúvida. Contemplativo sabe aonde ele está e o que ele está fazendo internamente. Ele sabe que isto é uma realidade. Embora nem sempre ele saiba do que se trata. Nem sempre ele saiba muito a respeito daquilo. O que ele sabe é que aquilo é real. O que ele sabe é que aquilo existe. Porque aquilo está acontecendo no interior dele, aquilo está acontecendo no seu nível mais íntimo. Embora ele não conheça tudo daquilo, ele sabe que aquilo é real. Ele sabe que aquilo acontece e ele fica totalmente seguro diante do que ele não sabe. Ele fica completamente seguro diante do mistério que isto representa. Porque esse estado contemplativo é um estado interior, é um estado interno, muito misterioso. Nós não conhecemos todos os desdobramentos do nosso ser, não conhecemos todos os planos de vida, e quando vivemos então este estado, isto é muito misterioso, e isto não se desvela totalmente, mas nós não temos nenhuma dúvida diante disto, nós não temos nenhuma insegurança. Então o contemplativo, embora ele esteja diante de uma coisa que para ele é mistério, se ele é contemplativo, ele não duvida de nada. Ele não precisa compreender para estar seguro. Isto é um contemplativo. Claro que isto é um estado de alma, isto é um estado interior. E isto não é bem a regra para uma personalidade lúcida, não? A não ser que esta personalidade já tenha feito um contato com este estado e já tenha um reflexo deste estado aqui. Quando a personalidade já teve um reflexo desse estado aqui, quando a personalidade já começa a perceber esse estado da alma dela, que a alma dela está segura, mesmo sem saber onde está. Então, quando a personalidade recebe isto aqui, quando a personalidade está sob esta onda contemplativa, o que esta personalidade manifesta é uma tendência para se concentrar na sua fonte interna. Então esta personalidade, se começa a receber este reflexo contemplativo da sua alma ou da sua mônada, então esta personalidade não tem outro caminho senão ir ao encontro desta fonte interna, desse seu centro, porque ali é que ele vai conhecer sabedoria, enfim, tudo aquilo que não se pode conhecer pelas vias externas, pelas vias normais ou pelas vias mentais. E esta personalidade, se está vivendo esta energia contemplativa, então se esta mônada é contemplativa ou se esta alma é contemplativa, esta personalidade só tem como aspiração a entrega a este centro dela, porque a personalidade não sabe o que tem lá no centro. A personalidade está diante do desconhecido, mas ela tem este claro movimento de estar buscando este desconhecido, estar buscando tudo aquilo que está além do saber dela, além do conhecimento dela, além de tudo aquilo que ela já experienciou. Isto é uma personalidade contemplativa. Isto é, ela está totalmente disposta, inclinada para esse desconhecido, para aquilo que está além de tudo aquilo que para ela já é o conhecimento. Então, um contemplativo não está buscando aperfeiçoar o seu conhecimento. Um contemplativo não está buscando estudo para aprender coisas. O contemplativo não tem nenhum interesse no estudo, assim como nós temos, assim como nós precisamos. O contemplativo quer chegar além de tudo aquilo que se sabe.
E que ele então vai entrando neste desconhecido, ele vai buscando este vazio. Não é um conhecimento como nós procuramos. O contemplativo está buscando o que está além disto. Não existe palavra humana alguma para caracterizar o que um contemplativo encontra. Porque o contemplativo não está buscando conhecimento. Ele está buscando o que está além. E ele é tão humilde como natureza, ele é tão humilde como energia, que ele está seguro de tudo isto, mas ele não tem ambição por encontrar isto. Ele está totalmente dedicado a esta união, mas ele não tem nenhuma ambição, ele não tem nenhum desejo. Um contemplativo já definido, ele está nisto, mas sem desejo de estar, sem ambição por chegar lá. É uma grande humildade, é um estado de grande humildade. É uma segurança de quem não sabe onde está. É a segurança de quem está buscando algo além do saber. É uma psicologia completamente diferente da psicologia da personalidade e da alma que não é contemplativa. É essa humildade, é essa disposição a estar aonde ele não conhece, aonde ele não sabe, aonde ele não vê, aonde ele nada experimenta. É esta humildade dele ficar aí unido, não dividido, é isto o que o preserva de desvios. Mas como o contemplativo não está esperando nada de concreto para a sua mente, como o contemplativo não está esperando nenhum resultado prático para as suas ações, ele se alimenta deste desconhecido, deste vazio, deste não saber. Então isto o preserva de todos os desvios. E o contemplativo sabe perfeitamente que quando as coisas vão ficando claras, no sentido mental humano, ele desconfia daquilo. Porque ali entrou então algum material conhecido. Ali entrou então o resultado de alguma experiência que ele já fez. E ele só encontra essa sua vida, essa sua segurança, quando ele está totalmente diante do desconhecido, quando ele está totalmente diante de uma coisa que ele não vê, que ele não sabe, que ele não conhece. Isto não é uma psicologia humana. Isto é um estado, isto é uma linhagem, e há mônadas que estão nesta linhagem, há mônadas que estão no plano cósmico, desta forma, com esta expressão, e essas mônadas então transmitem para a alma algo disto. E as personalidades que estão nesta linha são personalidades muito belas, são personalidades muito desapegadas, são personalidades muito simples e muito livres. E claro que isto tem uma aprendizagem. E é por isso que quando se percebe que um ser é contemplativo, este ser deveria ser muito preservado de interferências, de agressões. Agressões quer dizer você colocar sobre ele algum conceito, você colocar sobre ele alguma definição de coisas. Ele deve estar livre para estar neste estado indefinido para nós. Mas para ele é muito definido isto. Isto é o estado em que ele vive, em que ele se sente em casa. O contemplativo percebe perfeitamente quando ele está diante de uma linha de luz, quando ele está diante de uma hierarquia, coisa que nós, sem sermos contemplativos, custamos muito a perceber. Mas o contemplativo percebe isto naturalmente. Diante de uma linha de luz, diante de uma hierarquia, diante de uma luz interna,
o contemplativo logo percebe, o contemplativo logo vê que aquilo está ali. E à medida que ele percebe isto, à medida que isto lhe vai sendo conhecido, ele vai aperfeiçoando a sua entrega, a sua comunicação com aquilo, mas não através do desejo de se comunicar, através daquela daquela intimidade, daquela união com aquela luz que está se apresentando. Ele logo reconhece a luz, ele logo reconhece a hierarquia, a sua linha de luz, e então ele está totalmente livre diante daquilo. E o destino dele é se fundir com aquilo, é se fundir com esta luz. E é assim, durante este trabalho, que o contemplativo se torna um intermediário entre esta luz superior, entre estas coisas superiores e a Terra. É à medida que ele entra neste estado que ele vai se definindo como intermediário. Então a Terra, ou a humanidade, vai fazendo contatos com a luz através dos contemplativos. Os contemplativos vão fazendo este contato. E como a humanidade é una, nós vamos tendo relações com esta luz através deles. Eles vão preparando este ambiente dentro desta luz e nós vamos recebendo isto através deles. Vamos sendo preparados, porque eles irradiam isto. A luz que eles estão conhecendo, as linhas de luz que eles estão contatando, lhes dá uma possibilidade de irradiação. Então o contemplativo irradia isto. O contemplativo transmite isto por irradiação. E nós vamos conhecendo através desta irradiação. Esta irradiação vai nos permeando. Então, nós vamos conhecendo isto através deles. Estes seres que estão nesta linha, eles têm uma natural inclinação e uma natural abertura para a relação com os reinos dévicos e com o reino angélico. Então, naturalmente, um contemplativo tem uma ligação com estes reinos. Num contemplativo desenvolvido, você não sabe aonde termina o estado humano dele e aonde começa a união dele com o estado dévico ou com o estado angélico. Houve grandes contemplativos que até confundiam os outros. As pessoas imaginativas achavam que havia anjos encarnados, que havia arcanjos encarnados, porque tinham eventualmente conhecido um contemplativo, porque tinham eventualmente feito um contato com um verdadeiro contemplativo e percebido ali a união com essas outras hierarquias paralelas. Então o contemplativo é como uma ponte, é como um canal para nós irmos fazendo contato, irmos conhecendo, irmos convivendo com anjos, com devas. Embora ele possa não ter consciência de que está convivendo com estas coisas, ele possa não ter precisão com respeito a isto, mas ele começa a ser imbuído desta energia e através desses contemplativos nós vamos experimentando estas energias. Nós vamos nos preparando para um dia termos esta união e termos essa experiência com esses reinos. E um contemplativo aqui na Terra pode também ser reconhecido pela sua entrega sem resistências a um serviço divino ou a um serviço hierárquico. Enfim, quando você fala em hierarquia para alguém que não é contemplativo, ele recebe aquilo de uma certa forma. Quando você fala em hierarquia para um contemplativo,
você nem terminou de falar, ele já está imbuído daquilo. Você nem percebe que ele está recebendo. Ele encontrou uma correspondência tão grande com isto que é elevado, ele encontrou uma correspondência tão grande com isto que é oculto, que é desconhecido, que você não tem a impressão de que ele está passando algo, de que o está informando de alguma coisa. Por mais novo que possa parecer aquilo para ele, você tem a impressão de estar falando de uma coisa que ele já sabe. Percebe o que é o contemplativo? O contemplativo vive nestas coisas. Então, quando chega no momento de você ter esta relação com ele, você não está diante de nada de novo e ele parece que já conhecia aquilo. Como num certo nível ele conhece. Então é muito delicado um ser contemplativo. É uma convivência muito delicada, porque não há nada de novo para ele, num certo sentido. Então, por mais que você represente algo novo para ele, aquilo já é conhecido. Então, basta um aceno para um contemplativo, basta um pequeno gesto, e ele já percebe, ele já sabe internamente onde se tem que chegar. Veja, isto não tem nada a ver com inteligência, isto não tem nada a ver com mente aguda, com perspicácia. Isto é outro sentido, isto é outra coisa. Isto é um conhecimento interno, que você, quando chega com a informação para um contemplativo, você vê que ele já sabia, você vê que ele já tem, embora ele esteja aprendendo aquilo naquela hora. É uma natureza muito diferente das outras linhagens. Então, para lidar com esta energia, para lidar com esse estado, para lidar com esses seres, teríamos realmente que estar muito cautelosos para não mancharmos um estado, para não perturbarmos um estado de alma onde tudo é muito delicado, muito presente para ele e ao mesmo tempo desconhecido. E o contemplativo recebe algo de você e ele não julga, não critica, ele não discerne sobre aquilo, ele recebe e sabe se aquilo é ou se aquilo não é. É uma espécie de linhagem profundamente intuitiva. Talvez seja a linhagem que mais represente a intuição. A intuição talvez seja a nossa capacidade que mais se aproxime desta natureza contemplativa. A segunda linhagem a qual nós podemos pertencer é a linhagem dos curadores. A alma curadora deve passar para a personalidade esta tendência para sintonia com leis superiores ou com uma evolução superior. Então, se a personalidade sente esta atração pela evolução superior, se a personalidade sente esta devoção pelas leis superiores, e se a personalidade, em princípio, tem muita facilidade para se desapegar de coisas terrestres, de coisas materiais, da vida material, a personalidade que tem a facilidade para se desapegar de resultados, para agir, buscar, produzir, construir, sem estar apegada ao que vai acontecer, apegada ao resultado. Isto é um perfil de curador. Isto tem energia da linhagem dos curadores. Então, este ser não manifesta ambição de espécie alguma. Porque se ele manifestar ambição, ele vai ter desejo de curar o outro. Ele vai ter ambição por curar o outro.
E basta que ele deseje curar o outro para ele não poder mais ser veículo da cura. Porque a cura, a energia de cura, não vem através de desejo, não vem através da nossa intenção. A energia de cura flui, a energia de cura desce, a energia de cura age quando esta alma e quando esta personalidade não tem realmente mais desejo de nada. Então há muitos curadores em formação que estão se formando nesta linha, se formando nesta linha do desapego, passando por crises, passando por provas, naqueles pontos onde eles são mais apegados. Aonde existe um sinal de apego na vida de um curador em formação, ali vem a crise, porque ele precisa aprender a se desapegar daquilo. Então, um curador, antes dele estar na sua plena atividade, ele passa por uma série de provas, por uma série de experiências, todas na linha do desapego. E nos pontos nos quais eles estão mais ligados, aquelas coisas, aqueles seres, aquelas situações que mais os tocam, que mais são valiosas para eles, é ali que vem a prova. Ali é que vem a prova do desapego. E o curador vai se tornando um curador maduro à medida que ele vai se desapegando de todos os pontos que o prendiam. Esta energia de cura que flui através destes seres, isto tem que encontrar o caminho totalmente livre, o caminho totalmente aberto, os canais totalmente desimpedidos. E esta purificação, esse desimpedimento, isto é com os apegos. Então, o curador é provado o tempo todo e o curador entra nas suas crises periódicas todas no campo do apego, porque ele precisa estar livre de todos esses apegos. Ele precisa estar liberado de todas estas uniões menores, para que ele possa ser um canal desocupado, um canal livre. Porque se este canal não está livre, quando a energia de cura passa, a energia de cura se contamina. A energia de cura começa a tomar cores individuais, pessoais, anímicas do curador. E o processo então deste ser é um processo depurador, é um processo purificador, todo no campo do desapego. E ele precisa disto porque ele precisa estar totalmente liberado e vazio de conceitos. Ele não pode, por exemplo, ter um conceito a respeito do paciente. Ele não pode ter um conceito a respeito da enfermidade do paciente. Isto são os médicos que têm que ter conceitos. São os psicólogos que têm que formar conceitos sobre os seus pacientes. O curador não tem que ter conceito algum, não só sobre o indivíduo que está sendo tratado, mas ele não tem que ter conceito algum sobre aquilo do qual o indivíduo deve ser curado. O curador deve estar livre de todo e qualquer conceito. Senão ele é um curador em formação, ou ele é um pequeno curador, mas não está ainda preparado para a cura mais profunda do indivíduo. Como que um curador se mantém preservado, se mantém firme nesta linha e se mantém protegido de ataques de forças involutivas, protegido de represálias, de tudo aquilo que não é a cura? Porque vocês imaginem um curador a serviço, um curador em manifestação, quantas forças involutivas ficam incomodadas com ele. Então, esse curador, que não pode ter conceito algum, que não pode formar nenhum juízo, porque senão ele cai de nível imediatamente diante da energia da cura, este curador se mantém defendido
de tudo isto, este curador se mantém num nível de proteção através da retidão do seu pensamento. O pensamento do curador não deve desviar. O pensamento do curador deve ser reto, focalizado na sua meta, que ele deve saber qual é. A meta dele é segundo o nível de desenvolvimento dele. Mas seja qual for a sua meta, seja qual for o seu nível, o treinamento dele é manter o pensamento reto naquela meta, reto naquele ponto. O pensamento do curador deve estar enfocado num ponto só, que é a meta dele, a meta consciente dele. E aquilo é o que o mantém imune. Então o curador tem a sua meta, o curador sabe qual é o seu trabalho e o seu pensamento está ali. O seu pensamento não está em mais nada. Isto é a defesa dele. Isto é o que mantém no nível seguro. Isto é o que mantém firme, e não conceitos, e não ideias. Mas isto é o que o mantém livre e puro para fazer o seu trabalho. Como isto tudo não está fundamentado em nenhuma lei material, porque tudo isto que foi dito não tem nada a ver com o caminho normal das personalidades, não? Isto não está fundamentado em lei nenhuma material. Por isso, um curador atua à distância. Ele não está ligado às leis materiais. O trabalho dele não está visando a cura de uma doença, não está visando conhecer um indivíduo. Então o curador não está ligado a nada disto que é material, nada disto que é psicológico, não está ligado a nada disto que é, para nós, sinal concreto e coisa segura. Com isto, ele começa naturalmente a agir à distância. Então, se um curador está já totalmente desapegado, se um curador está neste estado de desapego e nesse estado de ausência de qualquer conceito, este curador não precisa se locomover para curar. E as pessoas não precisam ir a este curador para se sentirem curadas. Aqui dissolvem-se as distâncias, dissolvem-se tudo o que é circunstância material. Nós podemos estar sendo curados, nós podemos estar sendo tratados e nem saímos de onde estávamos, nem nos locomovemos, nem com o pensamento. E aquilo está atuando, porque o curador pode estar onde ele tiver que estar, porque pelo desapego ele se liberou de tantas situações materiais, de tantas circunstâncias materiais, que o trabalho dele deixa de depender da sua presença física. E ele pode trabalhar alguém sem que aquele alguém esteja presente. E se vocês forem extrair alguma declaração de um curador, ele vai lhe dizer que ele nem sabe quem ele trata. E que ele nem sabe que males ele está tratando. O curador não sabe nada, em princípio. Quer dizer, ele sabe tudo. Ele conhece a energia da cura. Ele canaliza a energia da cura e ele é canal de cura. Isto é a essência dele. Todo mais não há necessidade de saber. E se você está diante de um curador, e se você começa a falar dos seus males, ele vai te ouvir por gentileza. Porque tudo aquilo que você está falando para ele a respeito dos seus males, só vão encobrindo aquela verdade que ele está vendo. Que nós não sabemos nada dos nossos males. Então, quando vamos dizer a um curador o que estamos sentindo, ele vai nos ouvir para não nos chocar. Mas tudo aquilo que ele está ouvindo de nós, para ele nada serve. Porque o parâmetro dele não é aquele. O padrão de conhecimento dele não é aquele.
O padrão de conhecimento de um curador não é o que se passa conosco. O padrão de conhecimento dele é a sintonia dele naquele momento. É o grau de energia de cura que tem que fluir para atuar sobre nós. Aquilo que é o conhecimento dele. Não é o que nós estamos sentindo, nem quais são os nossos males, de que nós precisamos ser curados. Isto tudo não diz respeito ao que um curador está fazendo e buscando. Um curador não precisa saber do que nós estamos sentindo. O curador não precisa saber qual é os nossos males. E se nós chegamos a declarar estas coisas, aquilo para ele não é absolutamente nenhum dado verdadeiro, porque ele ali está simplesmente fazendo a sintonia. Ele não precisa saber o que você é, ele não precisa saber o que você tem, ele não precisa saber o que você sofre. O que ele precisa é encontrar a sintonia dele. O que ele precisa é preparar-se ali naquele momento para irradiar aquilo que você necessita. E ele não sabe de nada. Agora, claro que existe uma gradação em tudo isto e que vocês podem encontrar na sua vida meios curadores ou curadores em parte. Vocês podem encontrar pessoas que estão se formando ou estudando isso, para as quais os dados que vocês apresentam ainda são muito importantes. Mas a meta dessas pessoas, a meta dos curadores de informação, não é ficar sabendo nada de ninguém. A meta de um curador em formação, ele vai ser um curador quando ele tiver uma sintonia perfeita para cada caso. Ele não precisa saber de nada, ele precisa ter sintonia. E através daquela sintonia, a coisa vai acontecer. Então, a psicologia dos curadores é muito diferente da psicologia normal, da necessidade normal que cada ser que está tratando conosco precisa de tantos dados sobre nós. O curador não precisa de nenhum dado sobre nós. O curador entra em sintonia e acerta a sintonia com a nossa capacidade receptiva, com a nossa capacidade de receber aquilo. Pois não. Padre Pio, sim, um curador. Padre Pio deixou muitos testemunhos do que é um curador, inclusive a bilocação. Padre Pio estava de um lado do mundo e aparecia lá no outro, visível para os olhos físicos das pessoas. Não sei se material, mas visível. Se ele era consciente que se deslocava, bem, o que se fala de Padre Pio é falado do ponto de vista de pessoas que não são Padre Pio. Então a gente tem que receber com reservas. Nas biografias de Padre Pio está escrito que ele ficava muito constrangido quando sabia que era visto lá longe, porque ele estava proibido de sair da célula. Padre Pio foi imprisionado numa cela. A igreja o imprisionou. Então ele ficava muito constrangido, porque as pessoas ouviam. E ele andava, ia fazer o trabalho dele. Então quer dizer que ele não tinha intenção de desobedecer à igreja. Ele não tinha intenção de sair da cela. Mas ele sabia que saía. O que nós chamamos de Padre Pio é esta visão aqui da Terra daquela entidade. Então Padre Pio passava por todas estas provas, mas aquela entidade que estava lá dentro está acima de tudo isto. E Padre Pio colabora muito para a cura da Terra, para a cura do planeta e para a cura da humanidade. Aqui tem uma partilha de uma pessoa que estava caminhando aqui dentro de uma destas casas, pelo corredor, e de repente ela viu as suas paredes
se transformarem num círculo de fogo. E foi um momento muito forte para esta pessoa, para ver as paredes transformarem em fogo. E lhe veio em mente uma frase da mãe, que é: a teu serviço nada será sacrifício. E isto ficou muito impresso nesta pessoa. E ela pergunta se isso está relacionado com um fechamento de alguma etapa aqui e abertura de uma outra etapa. Sim, sim, está relacionado. Porque esta casa onde isto se passou é um símbolo aqui do setor de saúde e cura. E se ela viu as paredes incendiadas, as paredes que eram uma só chama, é sinal que o nível de trabalho de cura está mudando. O processo de cura está mudando. Porque nós, no trabalho de cura, vamos lidando com vários elementos, um depois do outro. Nós vamos lidando com vários elementos até que começamos a lidar com o elemento fogo. Elemento fogo quer dizer a energia da mônada. A alma é luz, a mônada é fogo, simbolicamente, na linha desta visão. Então, se as paredes foram transformadas em fogo, é porque esta pessoa deve se preparar e nós devemos nos preparar para o fogo, que é um pouco diferente da luz. Na luz, você tem a visão das coisas preparadas. Na luz, você tem formas de trabalho com a saúde, com a cura, iluminadas, corretas. No fogo, você está totalmente incluído naquilo que está acontecendo, do ponto de vista positivo. Então, na luz, você está vendo uma coisa acontecer. No estágio do fogo, você está passando pelo que está acontecendo, é um pouco diferente. Então, nós teríamos que realmente nos preparar para viver aquilo que estamos fazendo. É bastante diferente de luz. Porque na luz você não é envolvido, você não é incluído no processo de transfiguração e de elevação dos seres, de transformação dos seres. No trabalho com fogo, você participa daquela transformação. Então você tem que estar muito mais forte, porque você está trabalhando com algo que você está também vivendo. E nessa aprendizagem do trabalho com fogo, nós passamos por muitas etapas. Às vezes etapas difíceis para nós que não estamos acostumados com isso. Passamos, por exemplo, pela etapa de começar a sentir aquilo que o paciente sente. E nem sempre sabemos transmutar aquilo, nem sempre sabemos distinguir o que é do paciente e o que é nosso. Então, no trabalho com fogo, nós temos que realmente ter a capacidade de queimar muita coisa, não só de ver, não só de perceber, mas também de queimar, também de purificar, de ter uma energia que possibilite uma dissolução de certas coisas, mas não teoricamente. Você está sentindo aquilo, você está experimentando aquilo, aquilo está acontecendo em você. Então este processo do fogo é uma capacidade de você queimar tudo isto. É um estágio mais além da cura. E se aqui as paredes estão pegando fogo, certamente nós estaremos sendo provados. Estaremos passando por alguma prova para saber se podemos trabalhar com fogo. Isto é, se o fogo poderá se manifestar através de nós. Aqui é essencial deixar-se queimar. Não começar a mitigar a dor do fogo. Cada um sabe o que é o fogo quando ele começa. E isto dá uma possibilidade
muito mais ampla dentro do trabalho de cura.